Boa noite a todos. Aqui é Academia Juiz Forana de Letras, que rejubila de encontrar com tantas pessoas, ou novos participantes, ou antigos que estão sempre continuando a assistir os nossos cursos. Ficamos muito felizes com essa acolhida que temos tido sempre. Então, estamos no nosso 5º ciclo de palestras literárias, e hoje temos o prazer de receber aqui o professor Dr. Joaquim Branco, nosso membro correspondente, natural de Cataguases, e amigo muito querido e amigo há muitos anos de vários de nós acadêmicos. Então, é mais um dos correspondentes que entrou aqui, sendo nosso companheiro de casa mesmo, da família. Eu passo a palavra agora a Josiane, para que ela dê continuidade à sequência da reunião. Boa noite a todos. É muito bom, né, receber tantas pessoas assim para conversarmos um pouco sobre Camões, essa personalidade tão importante para a nossa língua portuguesa e para a nossa literatura. Meu nome é Josiane Neto, eu tenho a pele clara, olhos verdes, cabelos médios, estou usando aqui um óculos de aros grandes e cinza. Sou um pouco tímida, às vezes, para falar, mas quando me dão espaço, às vezes pedem para eu parar, de tanto que eu falo. Estou vestindo uma camiseta preta e com umas flores cor caramelo. Essa é a minha audiodescrição, minha autodescrição, né? E hoje nós vamos receber com muito orgulho, com muita felicidade, o nosso querido Joaquim Branco, né? Que vai nos apresentar uma palestra que eu particularmente estou ansiosa desde a semana passada, né? Porque o título, o tema da sua palestra é bem interessante, é Camões a Pau Seco. Eu queria apresentar um pouquinho mais sobre o Joaquim, falando aí um pouquinho da sua trajetória como artista, como escritor. Só abrir aqui rapidinho o currículo do Joaquim Branco. Joaquim Branco é poeta, crítico e professor de literatura e língua portuguesa. Doutor em letras pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, colaborador em suplementos literários do Jornal do Brasil, o Globo, Suplemento Literário de Minas Gerais, Tribuna da Imprensa e outros. Participante de antologias poéticas no Brasil e também no exterior. Atuou nos movimentos da poesia concreta, do poema Processo, da arte postal e outros. Editor de inúmeros jornais literários, como O Muro, o Suplemento Literatura Difusão, Totem, Tabu, nas décadas de 1960 e de 1970. Ganhou vários prêmios literários no país e também no exterior. Membro da Academia Juiz Forana de Letras e da Academia Leopoldinense de Letras. É autor de mais de 30 livros publicados, entre eles Passagem para a Modernidade, Janelas de Leitura, Uma Verde História, Jogo de Palavras, Zona de Conflitos e outros mais. Vejam que currículo maravilhoso, né? E, Joaquim, seja muito bem-vindo no nosso 5º ciclo, né? E lembrando a todos que estão aqui nos assistindo, né? Participando aqui do nosso 5º ciclo de palestras, que a nossa programação continua. Semana que vem nós teremos a Amélia Luz, dia 16/9, com o tema Os Lusíadas, Gama, o Senhor dos Mares, de Restelo a Calicut. No dia 23/9, a gente vai ter o Wagner Lacerda, Camões e a Poesia Brasileira. Dia 30/9, o Daniel Giotti,
com Camões em Pessoa. Dia 7/10, Josiane Neto, Como Estudar Camões na Escola. E no dia 14/10, encerrando o nosso 5º ciclo de palestras, Marina Gutmann, Paranhos, O Caso Triste e Dino de Memórias, Os Lusíadas, Luís de Camões. Temas interessantíssimos. Então, a sugestão é que ninguém perca nem a palestra de hoje, nem as próximas, porque a gente está tendo aí um ciclo maravilhoso, né? Muito rico, com todos esses temas e esses palestrantes maravilhosos, tá bom? Vou passar a palavra para o Joaquim. Seja bem-vindo, Joaquim. Muito obrigada por nos brindar essa noite, né, com a sua palestra. Eu gostaria que, antes de você começar, que você pudesse fazer a sua autodescrição. Nós temos um departamento na JL, que é um departamento de inclusão, então nós estamos criando o hábito, né, para que ele seja recorrente nas nossas reuniões, dessa autodescrição, tá certo? Então, se você, por favor, eu gostaria que você fizesse a sua autodescrição, e a palavra está com você. Boa noite a todos, e eu gostaria de resumir essa descrição, porque é mais difícil que a palestra. Óculos, boné e camisa de botões, hoje. Só isso, não tem mais nada. E livros atrás de mim, a minha retaguarda. Isso. Eu queria chamar o Frazão, porque ele que vai projetar os slides. E meu texto é todo baseado em slides. Sem eles não funciona. Tá? Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Joaquim. Frazão, se puder colocar para a gente na tela, né? Os Isso. slides. Joia. Agora sim. Bom, hoje vai ser desvendado o título, né, da palestra. O primeiro ponto é o seguinte: eu não fiz uma palestra tradicional, tanto é que ela vai depender dos slides, porque eu gosto muito da parte visual. Então, o capricho da parte visual, para mim, é o mais importante também, né? Mas é um poema-palestra que eu coloquei ali, né? Por que poema-palestra? Porque é uma palestra sobre a poesia do Camões, mas metalinguisticamente falando. Ou seja, eu vou mexer na estrutura, vou mexer em muitas coisas para mostrar a qualidade do nosso poeta de hoje. Então, esse é o motivo. E a Palo Seco, o motivo do título é o seguinte: o João Cabral de Melo Neto, quando morou na Espanha, ele morou muitos anos, ele era embaixador na Espanha, embaixador do Brasil na Espanha. E ele trouxe muitas coisas da Espanha, inclusive essa expressão a palo seco, que significa sem enfeites, sem ornamentação, tá? Sem guitarra. No final de tudo, é a poesia sem guitarra, ou seja, sem muita musicalidade, mas com muita qualidade e muita interpretação. Então, vou mexer na estrutura, que é uma coisa interessante, porque é coisa nova, né? Eu não falar sobre Camões é muito fácil, todo mundo sabe quem é Camões, a importância dele, mas é bom mexer numa coisa nova. Por exemplo, Camões é um clássico, autor do Renascimento português, muito importante, né? E a poesia dele, o poema dele mais importante é o poema-livro, é um poema-livro chamado Os Lusíadas. Esse poema-livro é um monumento da literatura portuguesa e um monumento do Renascimento europeu. Bom, então, visto isso, eu expliquei essa parte. A data ali, 1979, foi quando eu saquei essa história do Camões com o João Cabral de Melo Neto, sabe? Por isso que eu trouxe para 2024 uma coisa que eu escrevi em 1979.
E ampliei bastante o sentido que eu tive em 79, porque eu incluí o Mário Faustino na interpretação. Vamos passar a segunda segundo quadro. Segundo quadro, eu incluo, então, os três elementos com que eu vou trabalhar: o Camões, o João Cabral e o Mário Faustino. O João Cabral de Melo Neto é aquele poeta que separa o modernismo do pós-modernismo. Ou seja, ele trouxe uma poesia tão diferente. E por que tão diferente? Tão cabralina, tão de pedra? Porque ele precisava estancar. Depois do modernismo, houve uma tendência da poesia brasileira em ficar voltada para o parnasianismo novamente, voltada para o simbolismo novamente. E quem estancou essa tendência foi o João Cabral. Daí a importância dele. Com a morte do João Cabral, nós perdemos a oportunidade de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E perdemos na época do Drummond também, com a morte dele, com a morte do Cabral, perdemos a nossa chance. Depois, Guimarães Rosa também poderia ter ganho, mas não se candidatou. Então, é apenas um adendo. O Mário Faustino já está na pós-modernidade, ou seja, é um poeta crítico. Um poeta é, ao mesmo tempo, um crítico literário. Ele morreu muito novo, com 30 e poucos anos, mas ele deixou uma obra incrível, incrível, muito incrível. Me chama a atenção de vocês. É o poeta da minha predileção, Mário Faustino. Cabral era, mas o Mário Faustino desbancou. O poeta já morreu na década de 60, prematuramente, num acidente de avião. Então, daí, por isso que eu coloquei as máscaras temporais. São as máscaras que o Camões vai levar do João Cabral, dele mesmo, do João Cabral e do Mário Faustino. A mecânica do verso é como é que o verso camoniano se transforma quase numa mecânica. Não para desvalorizar o verso, não, mas é uma mecânica. Ele mostra como se faz um verso bem feito. A ideologia exorcizada é o seguinte: todo livro de criação, ele tem uma ideologia. Embora não pareça, tem. Então, a ideologia, por que eu falei em ideologia com o Camões? Porque quando aquelas caravelas partiram para as Índias, com o Vasco da Gama, do Camões, elas partiram para divulgar uma ideologia, uma guerra de conquista, uma conquista do Oriente para os portugueses, para o rei de Portugal. Então, eu vou mostrar como é que essa ideologia pode ser exorcizada, como ela pode ser mostrada e como ela não pode ser substituída. São esses três pontos importantes nos quais eu vou tocar. Pode ir adiante. Bom, a programação é a seguinte: momento 1, as palavras e as rimas. Momento 2, o jogo de rimas e a teia labirinto. Com as rimas, com a quantidade de rimas que o Camões criou, genialidade, ele criou uma teia labirinto, onde o leitor fica enrolado naquele negócio todo e vai até o fim com uma história muito bonita. O terceiro movimento é a semântica e o esfriamento, ou seja, como é que a semântica do Camões cai na mão do João Cabral de Melo Neto e ele esfria através do sistema a palo seco que eu inventei aqui. No momento 4, o Mário Faustino vai ressonorizar as estrofes camonianas, ou seja, vai trazer uma nova sonoridade para o verso camoniano. Olha que pretensão. E no movimento 5, eu faço uma louvação a Camões com um poema meu. O final são os créditos. Pode passar. Bom, então agora eu vou resumir o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma metalinguagem para os ouvintes em nível crítico, recreativo e recreativo. Não pode ser só recreativo. Tem que ser recreativo, tem que ser uma alegria, uma coisa boa. Na segunda parte do resumo, ainda tem o resumo, a dissecação para o seco do corpo do poema.
Aí a obra vira um processo contínuo de transformação. E o terceiro item, 5 movimentos multiplicadores da informação. Vou dividir em 5 movimentos. Depois eu explico. Eu vou criar um paratexto e vou mostrar os desafios semânticos ideológicos. E, no final, vai aparecer a bi- ou triautoria pela substituição dos textores. Ou seja, a bi- e ou triautoria são a leitura que eu faço, eu, o João Cabral e o Mário Faustino. Os textores são os escritores, são os que fazem o texto. É difícil fazer isso porque é uma coisa... Não sei de onde é que eu tirei. Para falar a verdade, eu não sei de onde eu tirei isso. Eu tirei da minha cabeça. Vamos seguindo. Movimento 1. As palavras e as rimas. No movimento 1, as palavras e as rimas, né? No movimento 1, nós vamos ver o livro é dividido em 10 cantos, com 156 estrofes e 1.248 versos. Olha que potência, hein? As estrofes têm 8 versos, são chamadas oitavas, porque tem 8 versos. E os versos têm 10 sílabas, então são versos decassílabos. A acentuação é na sexta e na 10ª sílaba, invariavelmente. Isso cria um cacoete. Olha, eu estou mostrando, não é para chamar o Camões de ruim, é para mostrar que o Camões ele é uma potência mesmo, porque ele criou um negócio fantástico, né? Um negócio que virou... A rima são o vento dando nas caravelas e eles indo adiante com essas rimas. Rimas animam as caravelas, né? O poema pode ser aproveitado, esse processo pode ser aproveitado por qualquer poema rimado, formato clássico ou parnasiano, preso pelo excesso de rigidez formal. Então, existe uma rigidez formal na poesia dos Lusíadas, porque ele repete do primeiro ao último verso esse sistema, essa estrutura, que não estou criticando, estou elogiando. O processo será como resultado o processo que eu vou fazer vai libertar as palavras do arquétipo camoniano. Inclusive, retira a retórica da poesia. Vamos ver como é que foi feito isso. Surgem, então, novos campos de exercício e até de significação. Poema sem verso, ludismo concreto, propaganda, homenagem ao vasto português, tudo isso entra. O espaço pontilhado funciona como silêncio, lembrando ao leitor as antigas e tortuosas análises sintáticas, que eram uma espécie de... que eu considero um erro do professor antigo, né? E o meu grande professor também fazia análise sintática. Mas o Camões, a sintaxe camoniana é revezada, ele não é próprio. O aluno, então, toma medo de estudar análise sintática por causa de analisar Camões. E o professor se contorcia de rir das dificuldades da gente. Bom, a música das estrofes soa como hino patriótico e eloquência Rui Barbosiana. É nisso que nós vamos mexer agora. Então, vamos adiante. Bom, esse verso aí é quando Vasco da Gama mostra ao rei de Portugal a saída dos portugueses para a grande viagem para as Índias, né? E nessa estrofe aí, nós vamos notar diretamente 6 rimas alternadas, são aquelas os primeiros versos, e as 2 últimas emparelhadas. Olha, veja, isso vai do primeiro à última linha do poema. Olha, gente, vai da primeira à última linha do poema. Ah, desvalorizando o poema? Não, não estou desvalorizando. Eu estou mostrando as evidências que fizeram dessa obra uma obra-prima. E, ao mesmo tempo, uma obra repetitiva, porque ela vai até o final na mesma coisa. Mas como assim? O poema clássico era rimado, o poema clássico era medido, o poema clássico tinha uma estrutura que tinha que ser obedecida.
A primeira coisa que acontece é a gente da cidade que ele tinha, uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente, concorria, saudosos da vista e descontentes, e nós, com a virtuosa companhia de 1000 religiosos dirigentes, em procissão solene, a Deus orando para os batéis, viemos caminhando. Então, ele está contando como é que eles saíram da praia e foram com os batéis, com os barcos, até os navios, as caravelas, para seguir a viagem. Mas rezando, em procissão, todo mundo chorando também, eles iam assim pela viagem. Vamos seguir. Então, eu retiro, então, todas as palavras que vêm antes da rima e divido palavras retiradas e palavras rimadas. Para a gente notar perfeitamente como é que foi feita essa rima. Ó, dia com concorria, parentes com descontentes, companhia com concorria, descontentes com diligentes, e as duas últimas, separadamente, orando e caminhando. Então, as 6 rimas são chamadas de alternadas. E as duas últimas são emparelhadas, porque são 2 rimas juntas. Isso é assim mesmo? É assim até o último verso. Gente, que capacidade de conseguir contar uma história toda. Olha, Camões, contar uma história toda com essa estrutura fixa. A estrutura fixa. Né? Vamos seguir. O movimento 2 é o jogo das rimas e do poder e a teia labirinto. Vamos ver o que é isso? O jogo das rimas e do poder? Aí vai entrar a ideologia. Vamos ver. Trocando-se de lugar as palavras finais dos versos, onde cai o peso das rimas, atinge outra voltagem, o lúdico versus o semântico. E aparece aqui o rema-rema de rimas, que conduz o leitor consumidor a uma nova visão ideológica e a continuar o jogo através de toda a epopeia camoniana, que agora se transforma em uma teia labirinto, percorrida e modificada até as últimas consequências. Vamos ver, parece difícil, mas não é. Quer ver? Vamos ver. O jogo das rimas. Também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando. A fé, o império e as terras viciosas. De África e Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Cantarei, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudaram engenho e arte. Bom, esse aí é a clássica doutrina portuguesa ou europeia de achar que são gloriosos, que foram dilatando a fé do império, e os outros, as terras dos outros eram viciosas da África. E eles andaram devastando aquilo mesmo, porque aquilo não valia nada. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte. Então, eles fizeram uma obra tão valorosa que ganharam o céu. Foram para o céu, esses reis. Então, ele vai cantar por toda parte, com toda engenho e arte. Então, vemos o poeta a serviço do sistema. Tá vendo? O poeta está a serviço do rei. Mas isso não é nada demais também, porque, pelo seguinte, era o modelo da época. Os reis sustentavam os poetas, sabia? O poeta não ganhava dinheiro, até hoje não ganha, né? Todo mundo sabe disso. Até hoje não ganha. Mas naquela época, muito menos. Então, os reis davam uma pensão anual. Camões recebeu, mas era pequena essa pensão. Acabou morrendo de fome. Mas ele correspondeu bravamente a essa pensão que ele recebeu. Né? Chamar as memórias dos reis de gloriosas, que eles foram acabando com aquelas terras viciosas de África e Ásia. Gente, o que é isso? Bom, é a ideologia da época. Não, nós vamos mexer agora vamos fazer a contra-ideologia. Vamos seguir? Então, eu vou mexer em todos os versos de uma maneira, com o mesmo jogo de palavras. Olha. E também as memórias viciosas daqueles reis. Olha, as memórias viciosas daqueles reis que foram devastando a fé, o império e as terras gloriosas de África. Como assim? Sim, cada país, cada região tem a sua religião.
tem o seu governo. Não é para nós chegarmos lá e impor outra religião. Eu sou totalmente... Eu não. Atualmente, a gente não faz isso, ninguém faz isso, né? De devastar a fé ao império para impor a sua ideia, para dilatar as obras libertosas. Aí eu, cantando Espalhar por toda a arte, chatando meus engenho em parte. Então, troquei todos os finais de verso e continuou dando sentido, mas só um sentido contrário. Sentido contrário ao sentido dado por Camões, que era o sentido da época, o sentido da ideologia dominante, de conquistar terras, trazer para o reino português. Isso prevaleceu até o século XIX, esse negócio. E é só agora que a África está livre. Foi uma luta anterior. Acho que até o século XX ainda tinha escravo, tinha coisa. Né? Bom, resultado disso, a vinda de escravos para o Brasil. Isso é um horror, uma chaga. Vamos seguir. O movimento 3 são os blocos semânticos opostos ao esfriamento. Vamos ver como é que o João Cabral vai esfriar isso. Como é que o João Cabral, incrivelmente... Então, a primeira coisa, eu fiz essa montagem, isso é meu isso. Eu fiz essa desmontagem, para vocês perceberem como é que o livro é bom, claro, eu não estou denegrindo o livro de jeito nenhum, mas era a ideia da época. Conquista de terras, alargar o terreno do império, aumentar o império. Isso hoje é considerado uma coisa horrorosa, né? Mas naquela época era uma coisa normal. Os governos queriam... A Inglaterra conquistou tanta terra que diziam que o sol não se põe sobre o reino britânico. Ó, todas as terras, contando todas as terras que a Inglaterra abriu, o sol não se põe. O sol estava iluminando todas elas. Então, esse movimento 3, eu vou fazer isso tudo em meia hora. Hein? O movimento 3 é um processo para se esfriar o retumbante camoniano. Com a forma poema Paulo Seco, João Cabral de Melo Neto. Como assim esfriar? Vamos ver como é que eu inventei isso. O conjunto toma a forma de vasos comunicantes. As palavras de João Cabral e de Camões se interpenetram, procurando posições, olha, mas não perdem o plástico cantável. Não perdem nem a plasticidade, nem o canto. Mas continuam cantáveis. Querem ver? Continuam. Olha, então, eu resumi aqui. Eu fiz uma radiopoemografia. Cabral, secura. Camões, grande eloquência. Cabral, engenharia. Camões, artesanato. Cabral, poesia. Camões, história e poesia. Estou fazendo uma equivalência. Os dois blocos semânticos que eu vou mostrar, em certo momento, enxugam ou Homero, transbordam ou secam uma parte ou a outra. Agora, deve observar o seguinte, a manutenção do significado da estrofe, cuja preocupação nós tivemos. Há um significado da estrofe que foi mantido apesar do esfriamento causado pelo João Cabral. Vamos em frente? João Cabral diz, se diz a Paulo Seco, o cante sem guitarra. O cante sem, o cante. Olha como é que ele vai reduzindo. Tira o complemento, tira o adjunto, tira o objetivo, tira tudo. O cante sem mais nada. Se diz a Paulo Seco, esse cante despido. Ao cante que se canta sob silêncio apino. Camões, as árvores dos barões sinaladas, da ocidental praia do Citano, por mais nunca das navegadas, passaram ainda além da Tapopã. Em perigos e guerras esforçadas, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sobrenada. Lindos dois poemas, lindos. Né? Vamos ver o que acontece? Seguinte.
Juntei os dois, olha. Se diz a Paulo Seco, as armas e os barões assinalados. O cante sem guitarra, que do ocidental para o lusitano, o cante sem o cante, por mais nunca adiante navegados. O cante sem mais nada, passar ainda além da Tapobrana. Se diz a Paulo Seco, em perigos e guerras esforçados, a esse cante despido, mais do que prometia a força humana. Ao cante que se canta entre gente de remoto edificável, sob silêncio apino, novo reino que tanto sublimava. Deu certo. O sentido dos dois poemas se transformou no sentido de um poema, alimentando a genialidade de João Cabral e de Camões. Como é que pode isso, gente? Eu descobri isso lendo. Né? Isso aí é minha. Eu descobri que os dois poemas podiam se juntar e não perder o sentido, que isso é importante. Não ficarem opostos. Eles que eram opostos não são mais opostos. São agora praia do mesmo oceano, o oceano da mesma praia. As caravelas estão chegando. Estou chegando ao final. As caravelas estão próximas de chegar. Seguinte. Movimento 4. A ressonorização das estrofes. Agora eu vou pegar a estrofe camoniana e ressonorizar, como a Faustino. Como é possível isso? Vocês vão ver. Momento 4. Esse processo consiste em ressonorizar as estrofes. Por meio da melopéia, fanopéia, logopéia de Mário Faustino. Isso aí é uma coisa do Ezra Pound, é um estudo sobre Ezra Pound que eu fiz. Assim, em lugar da aparição do Deus travesti Baco, do famoso verso de abertura dos dias, as armas dos barões assinalados, olha, então ele vai substituir o Deus travesti Baco por outra coisa, pelo Deus verdadeiro, por Jesus e outras coisas. Olha o que ele faz. Nosso inimigo toma nossas peles para zombar da nobre nossa espécie. E quem nos erguerá desse sepulcro? Herói, vê teus barões assinalados, escondem luzes feitas para arder por todo o império, e nunca se contemplam direto ao coração antes de agir. E aí a chave do negócio, e querem reformar o reino sem reformar as províncias. Continua. A noite tomba, e no céu da tarde, onde os revoos de mil pombas, soltas pelo desejo de teu reino. Todo esse caos, homem, para dizer-te, não seres Deus nem rei, nem sol, nem sino dos animais das pedras, ou dizer-te, ser débil cana, o cetro que não podes quebrar, e ser de ervas más, o diadema que não podes cortar com teus cabelos. Olha, ele traz Jesus e traz o homem. Ele mostra a relatividade das coisas. Ele mostra que essa conquista de nada vale se não reformar as províncias. Não pode reformar o reino sem reformar as províncias. É tudo a questão estrutural, a questão de lógica, também de correção, de fazer as coisas direito. O Mário Faustino mostra nesse poema como é que Jesus, sim, é o caminho certo. E o homem tem que aprender. O homem tem que aprender, não tem que ser o rei da coisa. Continua. No momento final, é um poema meu sobre Camões, em moldes concretos. Vamos ver. Poema inaugura o homem poeta Camões, produzido em moldes para concretos ou concretos. Perfil Abaville. Poeta e homem Camões. Édipo. Camões lírico, lúdico, forma e forma. Estrófico, exótico. Camões louco, Camões moço. Camões velho do Restelo. Adamastor amado. Tonitroante, canoro. Tuba ou turbante, do demo. Estroço camoníaco. Luso e idílico. Liso e fugidio. De permeio. Camões, de fio a pavio. Continua.
crédito do trabalho. Aí é a parte de bibliografia, pode passar. Bibliografia, notas bibliográficas, onde eu citei, quem quiser eu posso mandar essa parte, a parte final, continua, referência, onde eu tirei os textos, de onde eu tirei os textos, os poemas, né? Porque os textos é meu, os poemas, e agradeço a todos a atenção, não sei se por alguma coisa, mas é uma pesquisa nada, é uma criação minha. Tá bom? Muito obrigado. Joaquim, nossa, eu estou assim, em catarse com tudo que você disse. Que bacana, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas, né, levantando a mão, então quem quiser fazer alguma pergunta, quiser apontar alguma coisa, né, fazer algum comentário, levanta aí as mãozinhas para eu ir montando aqui, né, uma certa ordem, né? Temos a Erilda já, e Joaquim, antes que eu passe a palavra, né, para a Erilda e para os nossos, para o nosso público, né? Para os nossos companheiros aqui que estão assistindo essa palestra, me fala uma coisa aqui. Essa montagem que você fez do poema do João Cabral, né, A Palo Seco, e aquelas estrofes, aqueles versos do Camões, eu poderia chamar de bricolagem? Sim. Poderia chamar de bricolagem, né? Sim. Eu fiquei Agora, na o dúvida. difícil é encontrar isso, né, no poema. Poder fazer a junção, porque nem todos dão, não dão. Não E dão esse é o todos. sentido. Por Ficou. acaso eu encontrei isso. Eu achei interessante, Joaquim, quando você retirou toda a construção do poema, né, dali dos versos, e deixou apenas as rimas, né, somente as rimas ali. Eu achei interessante, porque me veio assim na cabeça uma coisa de um movimento que você conhece, é claro, que é do movimento aldravismo, né, que fala, que está baseado também nos conceitos de Ezra Pound, etc. e tal, que fala do mínimo, né, o mínimo de palavras com o máximo, né, de sentido, né, de significação. E aí eu achei tão interessante você colocando apenas as rimas, porque eu fiquei meio assim viajando, né, na maionese, vamos dizer assim, ao ficar imaginando que daquelas rimas poderia surgir também, né, um novo poema, né, um novo gênero ou uma nova forma de escrita. Então foi um exercício assim interessantíssimo, fiquei encantadíssima com tudo que você disse, mais ainda, né, encantada por Camões, né? Olha o quanto que a gente aprende com ele. E uma outra coisa para eu passar para a Erilda. Eu fiquei empolgada aqui. Quando você faz aquela relação entre o João Cabral de Melo Neto, a engenharia, e o Camões, o artesanato, certo? Essa comparação que você faz ali é uma comparação de igualdade? Ou há diferenças entre ser o engenheiro da palavra ou ser o artesão da palavra? Você Não, a esclareceria para qualidade é mim? a mesma, apenas a diferenciação profissional, né? Um é artesão, o outro é engenheiro. Entendi, O engenheiro é uma coisa atual, e o artesão é uma coisa antiga. Mas não foi depreciativo, não. Não, eu fiquei assim pensando, né? Qual seria? Será que teria essa conotação? O Camões é um gênio. O cara Um fazer. gênio. Não é brincadeira, né? Nossa, mãe. Mas A gente, fica atrás. a cada dia a gente descobre mais coisas, né? E mais possibilidades, né? Eu queria chamar a atenção de todos os ouvintes, participantes, para a obra de dois autores. Mário Faustino é o maior poeta brasileiro para mim. Um poeta de predileção. E o João Cabral de Melo Neto, que é o meu poeta, assim, da minha prática literária. Né? Sabe? É um cara genial, João Cabral. Pouca gente conhece.
sabe? Vocês conhecem, mas eu digo assim, muita gente não conhece, e deveria conhecer. Então, os jovens autores, eu aconselho a leitura do João Cabral de Melo Neto. Depois de passar pelo Drummond, é claro. Drummond é primeiro, depois do João Cabral, porque o Drummond vai amaciar, vai tirar aquela crosta de soneto, de coisa antiga, e o Cabral vai alimentar a pós-modernidade. Ele que alimenta a pós-modernidade. Se não fosse o Cabral, a nossa poesia estaria na base do soneto até hoje. Numa época, o João Cabral fez a limpeza. Bacana isso, hein? Eu vou passar, então, a palavra para a Erilda. A Elizabeth Saqueto levantou a mão, então, após a Erilda, eu passo a palavra para a Elizabeth. E, no finalzinho, eu quero te fazer uma pergunta, Joaquim. Tá. Mas só vou deixar você a última, tá bom? Erilda, por favor. Joaquim Branco, meu querido, meu amado, que palestra maravilhosa, estou encantadíssima. E esse tecer as palavras, que maravilha, que aprendizado, que honra poder assistir essa palestra, esse momento tão importante. É gratidão. Muito obrigado. Obrigado. Beth. Eu estou muito em condição de falar, não, mas eu não poderia deixar de falar. O Joaquim sempre foi essa surpresa na vida de todos nós, ele sempre nos surpreendendo. Eu fiz mestrado com ele, trabalhamos juntos num texto de João Cabral de Melo Neto, você deve se lembrar? Sim. Uma faca só lâmina. Sim. E o interessante, Joaquim, é como você conseguiu estabelecer a diferença na igualdade. É verdade. Que, sem dúvida, João Cabral, um concretista, que é a sua praia, sem dúvida, e Camões, um clássico. Enquanto um flui na linguagem, o outro é conciso na linguagem. Enquanto um extrapola na linguagem, o outro sintetiza na linguagem. E o interessante é que essa fusão mostrou que essa diferença, na realidade, os iguala na grandeza poética. Um caminhando de um jeito, dentro da modernidade, e o outro lá no Renascimento, caminhando de outra forma, né? Mas que não deixa de ser nunca uma referência para o futuro, para os escritores todos, porque sempre tem isso a ver. Foi excelente o seu trabalho de pesquisa, a relação estabelecida. Parabéns, Joaquim. Foi um prazer, realmente, confirmou o prazer. Foi um prazer assistir a sua palestra. Muito obrigada. Obrigado. O Arlindo colocou, o Tadeu, né, colocou no chat que para publicar na época de Camões era necessário que o rei desse um ok, né? Então, assim, muitos reis, muitos nobres da época eram mecenas também, não é? Você está perguntando a mim? Sim, estou passando para você Não, uma fala até do o Tadeu. século XIX houve isso. Tinha que ser o new obstat da igreja, depois do rei, primeiro era do rei. Aí, no século XVIII, XIX, era da igreja. Tinha que ter o carimbo da igreja para ser publicado o livro. Olha só. Interessantíssimo isso, né? E a Maria Antônia disse o seguinte, que ela achou especialmente sensacional a contextualização histórica sobre Camões, né? E o quanto que essa aula, né, foi uma aula maravilhosa aí de história, de ideologia, de literatura. A Amélia Marciolina está dizendo, né, grande domínio e conhecimento, clareza, profundeza, né, profundidade de conhecimento. Todos esses comentários, Joaquim, vão ficar gravados, tá? Para depois você olhar
Tá. ler, né? Tem muita gente aqui parabenizando, dizendo, né, o quanto maravilhosa foi a sua palestra, né? E quanto conhecimento aí a gente vai adquirindo. Mas alguém gostaria de levantar a mão, de perguntar? Eu acho que o pessoal hoje, Joaquim, está meio tímido, porque está escrevendo no chat e não está levantando a mão para falar, para abrir o microfone, né? Mas muito. Você falou que ia fazer uma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: é algo que vira e mexe, causa-se uma certa discussão, vamos dizer assim, mas uma discussão no bom sentido, né? Quando a gente fala do João Cabral de Melo Neto, né? Até mesmo do Carlos Drummond de Andrade, a gente, e de vários outros poetas, lógico, né? A gente costuma falar que esses poetas, eles são construtores, né? Eles constroem os poemas a partir dos seus conhecimentos, a partir da sua vivência, né? Da sua experiência de vida, e menos pela inspiração. Alguns costumam dizer assim, que os poetas, os bons poetas, são aqueles que trabalham o poema, né, que burilam os seus versos, muito mais como um trabalho do que como uma inspiração. Como que você vê isso? Você concorda com isso ou você tem um outro... Porque a gente vê o João Cabral, ele trabalha, né? Ele é considerado engenheiro, né? Aquele que vai ali alicerçar, que vai realmente trabalhar com o seu suor as palavras. Eu acho o seguinte, Josiane, o poema bom sempre foi trabalhado. Você viu o do Camões? É uma estrutura fixa, trabalhadíssima. Eu mostrei que ele é trabalhado. Trabalha mais do que qualquer poeta moderno. É trabalhado. O poeta que não é poeta, ele... Como é que eu vou dizer isso? É difícil. Porque hoje todo mundo quer ser poeta, né? Porque poeta tem uma marca, um negócio assim diferente. Mas não é assim. Tem que passar por um aprendizado muito bom, não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser uma coisa muito... Então, o João Cabral é considerado engenheiro porque ele amplia esse leque por causa da avalanche que estava vindo de poesia ruim depois do modernismo, sabe? Aflorou depois do modernismo uma poesia bem ruim, de gente que não era poeta coisa nenhuma, que fazia versos de qualquer maneira, porque o modernismo deu aquela liberdade. Mas aquela liberdade é o tal negócio, a liberdade é como diz, a liberdade de expressão tem limite. Agora cheguei no ponto. A liberdade de expressão tem limite, não existe agora liberdade de expressão total, não. Tem que observar a lei. Como na poesia também tem lei. A qualidade. A poesia, a lei é a qualidade. Então, como é que você vai estabelecer isso? O João Cabral, então, botou um marco, fez um marco ali em 1945. 20 anos depois do modernismo, o João Cabral veio e falou, não, pera, não é assim não. Deus chega para lá no pessoal que estava chegando mal. Melhorou. Foi ótimo a chegada dele. Aí, quando chegou o Mário Faustino, já estava na época, década de 60, 50, 60, onde surgiu a nova poesia. Surgiu a nova poesia, poesia underground, poesia de vanguarda, tudo, e o concretismo, o poema processo, a arte postal. Sem o João Cabral, não teria nenhum desses movimentos. Ele é que estabeleceu uma espécie de... Bom, peraí, vamos parar com esse negócio, todo mundo é poeta, não, não é assim, não. Não é assim. Tem regra. Não é só... Que regra? A regra da qualidade. Pelo menos a da qualidade tem. Então, ele saber... Como hoje, a liberdade... nós queremos liberdade de expressão total. Não existe. Liberdade de expressão. Você tem na igreja, na sua casa, na rua, no bar. Todos têm regras. Você não pode chegar quebrando os copos no bar, que você é preso. Né? Você não pode chegar tirando a roupa na igreja, que você é preso também. Ou na rua. Então, tem regra. Isso tudo tem regra. Tem um mínimo de regra.
não regra que sufoca a pessoa. Você vai, então, e na ditadura? Na ditadura, o ditador faz o que ele quer. Não tem regra. O povo tem que obedecer, tem que ter regra demais. Mas o ditador, não. Esse não tem regra. Você vê os exemplos que tem de ditador. Faz o que quer. Anula a eleição, faz o diabo, faz qualquer coisa. Não é isso? Mas a poesia também tem regra. O que não suprime a inspiração, né? Isso. Mas tem que haver a inspiração e transpiração. Isso, tem que haver. Eu acho bacana, né, esse jogo de palavras. Tem que haver inspiração, né? É possível a inspiração, mas é necessário transpirar, né? Para tornar essa inspiração de qualidade, e não só, por exemplo, poemas de dor de cotovelo, né? Mas transformar o poema realmente, torná-lo eterno, né? Porque um poema que não é trabalhado, não adianta. Ele não se eterniza, não é verdade? O que é o Romeu e Julieta? É uma história de amor que seria uma porcaria se não fosse bem escrito. Seria uma porcaria, uma coisa boba, idiota. Não tem nada a ver. Mas com o Shakespeare, aí a coisa é diferente. Verdade. A coisa pesa. Verdade. Porque a qualidade do texto dele é fora do comum. E assim na literatura. O que é Isso me lembra... o Dom Casmurro? A história do indivíduo que acha que foi traído, mas não foi traído, não se sabe se ele foi traído. Mas que história boba! É boba! É muito bem escrito. Aí, meu filho, sai da frente, que é de bom demais. Né? É verdade. E, assim, eu acho bacana, né, essas discussões, porque fazem também a gente refletir, né, sobre o nosso papel como escritores, como poetas, né? E de buscar cada vez mais essa qualidade, né, esse trabalho, para fazer com que as nossas obras, né, elas também se eternizem. Isso. Né? Nós seremos eternos. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Nós já estamos chegando aqui ao final, né, do nosso bate-papo. A Ceci levantou a mão. Fique à vontade, Ceci. Então, antes de terminarmos, eu quero expressar os nossos agradecimentos ao Joaquim, e a respeito da palestra dele, é sempre surpreendente. O Joaquim é de uma criatividade incrível, eu fico sempre surpresa com os poemas concretos, e o caso dos poemas visuais. Então, ele faz arranjos que sempre eu não consigo acompanhar bem, realmente eu tenho dificuldade. Essa palestra é uma que eu faço questão de seguir depois a gravação, toda com calma, relendo todas aquelas formas que ele colocou ali, para poder saborear, absorver melhor tudo que foi dito aqui. Eu acho que realmente é muita coisa que eu tenho dificuldade de acompanhar, e essa criatividade do Joaquim sempre... eu acho que precisa, ele requer uma leitura sempre mais profunda, de mais vezes. Outra coisa que eu gostei muitíssimo foi da apresentação do seu trabalho. Extremamente didático, bonito, claro para se observar. Então, sobre todos os aspectos, Joaquim, você, como sempre, está de parabéns. Foi uma palestra excelente, de um tema muito difícil, porque, inclusive, essa jogada de João Cabral de Melo Neto com Camões é algo que realmente só mesmo alguém com essa sua criatividade é capaz de pescar, né, isso tudo que os dois poetas nos oferecem. Então, se alguém ainda quiser falar alguma coisa, nós deixamos à disposição, mas eu já aproveito, então, para dar o meu boa noite, agradecendo a presença de todos e contando com a nossa palestra da próxima semana, que é da Amélia Luz, não é isso, Josiane? Isso então, mesmo. Ninguém quer fazer umas perguntas do público? Pois estamos à disposição. A Neuza levantou a mão. Ó. Pode falar, Neuza. Abre o microfone. Cadê a Neuza? A Neuza, na minha tela, está aqui abaixo de você. Mas acho que ela está com problema no microfone.
E me lembrou muito o Drummond também, né, quando ele fala que lutar com as palavras é a luta mais vã, né? E como é difícil, né, gente? Olha, eu estou aqui tentando beber na sua água, na da Carmen da semana passada, vou assistir as outras palestras, porque eu tenho uma aqui no dia 7, e eu quero, antes de fazer a minha, aprender muito mais ainda com vocês, Não, que isso, você para sabe. eu fazer bonitinho, tá bom? Obrigada, Joaquim, obrigada a todos, a Eu todas. que agradeço Né? a Muito, oportunidade. a honra é toda nossa, maravilha de palestra. Lembrando novamente, né, que semana que vem nós temos a Amélia Luz, no dia 23 teremos o Wagner Lacerda, no dia 30 o Daniel Giotti, no dia 7 a Josiane Neto e no dia 14 a Marina Gutmann. Olha, vem coisa boa por aí, viu? O nível está só, está subindo aí igual um foguete, viu? Não percam, tá bom? Não Eu vou percam. assistir todas. Vai ser Eu queria ter, se Interessante. alguém quiser fazer alguma pergunta, Interessante. tem alguém ali querendo fazer uma pergunta. A Virna Boa quer falar. noite. Boa noite, eu sou Virna. Já participei de algumas palestras, gostaria de agradecer pelos conhecimentos passados aqui hoje. E, assim, confesso que para mim é tudo novo e despertou a curiosidade para conhecer mais esse trabalho, né, que eu até então estou vendo dessa maneira e dessa forma hoje. Confesso que eu vi o tema da palestra, mas não dei uma pesquisada para dar uma lida, para ter um conhecimento mais profundo, até para fazer pergunta, por isso de não fazer nenhuma pergunta agora, mas prometo que despertou a forma como, ou foi Ceci, acho que foi Ceci que falou, a didática dele em passar o conteúdo despertou em minha vontade de conhecer mais sobre o conteúdo. Muito obrigada, parabéns. Obrigado. É de um conhecimento muito profundo. E, pelo jeito, assim, a dinâmica desse conteúdo é muito profundo, além de associar o João Cabral ao Camões, que Camões também é muito difícil de estudar. Sou Sergipe, obrigado. Algumas pessoas já me conhecem aqui. Estou aqui em Aracaju. Muito obrigada, Virna. Obrigado. Obrigada, Virna. Olha só, lá de Aracaju, hein, Joaquim? Maravilha, hein? Ótimo. Eu vou roubar Pessoal. eu vou roubar as palavras do Tadeu. Eu sou uma pessoa muito observadora e quando eu gosto de uma frase, assim, de vez em quando eu roubo, sabe? Tinha menina que roubava livros, né? Eu sou a senhora que rouba palavras. Tadeu diz o seguinte, que a melhor sensação depois que a gente faz uma palestra é de perceber o quanto o público, né, fica curioso, ansioso e que quer ler, né, que quer saber mais, aprofundar mais sobre o assunto. Eu acho que esse é um grande elogio, né, Joaquim? É a motivação que surge a partir daí. Não é? Essa motivação que surge a partir de uma palestra, eu acho que é um grande prêmio, né, para quem faz a palestra. Né? Acredito que todos nós. Desculpa. Não, pode... Já que eu encerrei, despedi, agora vem uma pergunta aí para você. Você vê alguma relação assim entre o E. Cummings e o Camões? Entre quem? Porque essa questão do visual, né? Poesia concreta. Entre Camões e quem? E. Cummings. Sim. Não, Cummings é um poeta concreto. Pois é, então no visual é que eu fiquei pensando nas formas do Cummings, né? Ele é um poeta totalmente concreto, né? Eu não sou um poeta totalmente concreto, não. Sou um poeta que usa todas as formas. Todas. Uhum. Então, mas eu peso mais no concretismo, né? Assim, no poema processo, na arte postal. E eu gostaria de sugerir a vocês o seguinte, numa próxima etapa, numa próxima coisa, falar sobre a poesia pós-moderna. Uhum. Sim. Entendeu? A poesia pós-moderna é um campo assim, assustadoramente grande. E, no sentido de... A poesia de vanguarda dos anos 60, 70. Certo. E abriu muitos caminhos, né? Assim. E, por exemplo, essa minha biografia que ela leu, a Josiane leu,
deve-se, em grande parte, à arte postal. A arte postal, na época da ditadura, ela era uma coisa fabricada pelo próprio poeta, era um cartão fabricado pelo poeta. Isso é que eu gostaria de mostrar. Eu lembro umas coisas muito bonitas que eu já vi. Pois é. Então, isso aí seria muito interessante um pouco conhecer. Um poeta, se não me engano, de Uberaba, acho que é Elcio, Hélio. Lembra? De Uberaba? Acho que é de Uberaba, Uberabinha, que o Arici Corvelo, que me enviava bastante coisa. E mandou vários cartões também. Assim. Então, muito interessante também, acho essa parte também. Sempre eu achei muito interessante. Foi a vanguarda dos anos 60 e 70. Isso é importante. Realmente é muito bom a gente aprofundar mais essa parte. Quem quiser entrar em contato comigo, a Ceci tem endereço, tem tudo. Excelente, eu quero, hein? Agora, para eu encerrar a minha parte, você, Joaquim, conhece o Gabriel Bicalho, de Mariana? Não. Não, ele também tem uma veia concretista e ele usa a questão da forma, da própria imagem, né, das palavras, dos sinais de pontuação na sua poesia aldravista. É muito interessante. Né, à medida que você foi... Por isso que eu pensei na Aldravia, porque à medida que você foi construindo a sua fala, fazendo retirando palavras, né, e tal, eu fui imaginando essa questão da forma também nesse novo gênero, né? Que é um gênero novo, que tem pouco tempo de existência. É interessante também os textos do Gabriel Bicalho. Não conheço, mas pretendo conhecer. Ótimo. Depois a gente compartilha, né? Eu troco com você aí, mando uns livros aí para você ver dele, que eu tenho aqui, que são excelentes, tá bom? Já estamos aí, já são 20h02 aqui no meu relógio. Estou igual a hora do Brasil, né? Dando a hora. Mas já estamos aí no finalzinho do nosso segundo dia de palestras. Agradecer novamente ao Joaquim pela belíssima palestra. Agradecer demais a todo mundo que entrou aí na nossa sala, né? Sejam pessoas de Juiz de Fora, de fora de Juiz de Fora, lá do Sergipe, né? Aqui de Santos Dumont e de tantos outros lugares. Muito obrigada. Essa palestra depois vai ser disponibilizada no YouTube, tá bom? Para a gente assistir e assistir novamente quantas vezes a gente quiser e quantas vezes a gente achar necessário ali, né? Então, muito obrigada. Eu queria falar uma coisinha, José. Sim, claro. É o seguinte, eu achei, antes de fazer a palestra, de apresentar, que não ia dar certo. Mas deu. Não ia dar certo porque era muito quadro, quadro. E eu consegui seguir os quadros e fazer de acordo com o que eu bolei dos quadros. Então, deu certo, porque eu fico agradecido de ter dado certo a vocês e a todos, também ao rapaz que faz a apresentação aí, o Prazão, e agradecer minha filha que fez os meus quadros. Está de parabéns, eu achei que foi muito, muito bem feito mesmo. Sem enfeite nenhum. Ela botou enfeite renascentista. Foi lindo. Os efeitos, muito bom. As letras, ela fez, e a minha mulher fez a revisão. Ficou ótimo. Estava tudo certo. Cristiano fez a revisão. Ficou ótimo. Essa linguagem multimodal aí, né? Das palavras e do que está em torno aí, tem que ter. Ganhou, gente. Isso é importante. Parabéns, Joaquim. Muito obrigado Parabéns a vocês todos pela atenção. Então, Ceci, você quer encerrar, falar alguma coisa? Eu encerrei antes, depois resolvi falar mais. Mais uma vez, o meu boa noite e o meu agradecimento a todos. Obrigada, gente. Até segunda que vem, se Deus quiser.